Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tornou-se alvo de um processo fraudulento que vem gerando indignação entre juristas e cidadãos atentos ao devido processo legal. Acusado com base em documentos fraudados e contraditórios, seu caso escancara uma trama criada e cometida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, apoiado por jornalistas de extrema esquerda próximo ao mesmo ministro, e por um delegado de Polícia Federal, amigo pessoal desse mesmo ministro, pois a prisão desse baseou-se em duas manchetes de revista de pouca credibilidade e com documentos comprovadamente falsificados que foram inseridos ilegalmente no sistema de registro migratório dos Estados Unidos. O processo contra Felipe Martins teve início a partir de uma suposta viagem que ele teria feito com a comitiva do ex-presidente da República para os Estados Unidos da América em dezembro de 2022, usando um passaporte que ele havia perdido um ano antes, fato esse que foi comprovado com um boletim de ocorrência registrado na delegacia. Aí surge a primeira prova fraudulenta, gerada pelo amiguinho do ministro Alexandre de Moraes, o jornalista de extrema esquerda Guilherme Amado, que, recebendo orientação do mesmo, publicou uma matéria na revista americana Travel History, afirmando que ele tinha ingressado nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Só este fato já era mais do que suficiente para se levantar suspeição, tanto do inquérito quanto do processo por quem estava conduzindo o mesmo. Agora, apresento a vocês os fatos e a verdade como ela é, sem nenhuma fantasia, maquiagem ou máscara. A defesa de Felipe demonstrou que, por meio de provas documentais irrefutáveis, que ele não viajou aos Estados Unidos na data mencionada. Entre os documentos apresentados estavam comprovante de voo da companhia Latam, que mostram que Felipe estava viajando para Curitiba, no Brasil, justamente no dia em que foi acusado de estar embarcando para Orlando, nos Estados Unidos. Outra prova, o e-mail oficial do CBP, Departamento de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, enviado para a advogada dele, Ana Bárbara, confirmando que não havia nenhum registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos naquele período. Terceira evidência, a ausência de registro do formulário 94 usado para imigrantes e visitantes que chegam naquele país. É o único documento com validade legal para testar a saída e entrada de estrangeiro, o que comprova que Felipe Martins não havia entrado no país. Mesmo diante dessas três evidências, a prisão foi mantida. Aí, 10 dias depois, de forma assim inesperada, subitamente, lá no setor de imigração americano, a coisa reverteu. A posição inicial que dizia que não tinha encontrado mudou-se para que havia um registro de entrada dele lá. Isso na data que foi falada em dezembro de 22. Ou seja, misteriosamente apareceu uma entrada lá, não sabia-se quem foi, como que surgiu, mas essa entrada surgiu lá. Aí, o nome, detalhes, o nome que constava nessa entrada era Felipe e não Felipe, que o nome dele se escreve com 2 I. Isso por si só já era um erro grave. Segundo, a classe do visto dele era A2 e que estava lá na entrada de imigração dos Estados Unidos. Porém, a atual dele era G, porque ele já havia dado baixa no passaporte que ele havia perdido. E o mais grave, né, usaram o passaporte que foi cancelado, que ele havia perdido. E usaram esse passaporte para falsificar a entrada dele lá nos Estados Unidos. A defesa, então, entrou em contato com o setor de entrada de imigratório lá de Nova York e confirmaram que a entrada havia sido registrada de forma irregular, impedindo, inclusive, a emissão dos documentos válidos. E, diante dessa informação, foi aberta uma investigação interna em busca do que havia ocorrido, quem foi que inseriu documentação falsa e por que essas informações falsas foram inadvertidamente colocadas no registro, né? Contudo, o registro, depois de muita luta, foi retirado do sistema americano e os advogados foram informados oficialmente dessa correção. No entanto, um ano depois, esse mesmo registro falso reapareceu no sistema, justamente na semana em que as testemunhas iam ser ouvidas no processo aqui no Brasil, a favor de Felipe Martins. O delegado, Fábio Schor, que foi responsável por toda essa bagunça, abrir inquérito para complicar a vida dele, simplesmente não compareceu na audiência. O fato esse que frustrou a oitiva, que poderia esclarecer, ele pessoalmente podia esclarecer por que ele aceitou um documento que foi falsificado, que foi comprovadamente testificado pelo setor de imigração americano. Aí, nesse mesmo momento, um tenente-coronel, Mauro Cid, que era o então delator de todo o caso da trama golpista, é a única prova testemunhal do fato, né, que ele, como testemunha-chave dessa acusação, afirmou categoricamente que Felipe Martins não havia viajado em nenhum avião presidencial, ou seja, ele não viajou e não fazia parte da chamada lista de golpe. E, o mais importante, é que a minuta usada no processo como prova de golpe não era a verdadeira minuta do golpe. A que estava no processo, segundo ele, não era a minuta do golpe, mas apenas um esboço sem valor oficial ou operacional, segundo o mesmo delator. Não houve plano de golpe e nenhuma articulação envolvendo Felipe Martins. A acusação, portanto, desmoronou. E mesmo assim, o sistema judiciário brasileiro continuou tratando Felipe Martins como se fosse um foragido, mantendo em regime de prisão, com base em documentos frágeis, fraudados, que já foram desmentidos pelas autoridades americanas e por testemunhas centrais. A situação levanta ainda dúvidas gravíssimas com o nosso Supremo Tribunal Federal.
que não questionou nada. Então, por que o delegado Shor usou documento provisório sem validade jurídica para justificar a prisão? Então, por que não consultou o registro oficial publicado no Diário Oficial, onde o nome de Felipe Martins não aparecia? Então, por que o CBP dos Estados Unidos, que é o setor de imigração, retirou um documento falso do sistema e ele recolocou misteriosamente no momento exato da audiência estrategicamente programada para a defesa? Então, com base em tudo isso, né, o uso reiterado de documentos sabidamente falsos, o silêncio de autoridades de perseguição judicial, sustentando provas fraudadas, só indica a existência de um interesse escondido em manter Felipe Martins como alvo. Né? E alvo que? Alvo político, não tem como. A conclusão final que a gente chega é que o caso desse ex-assessor transcende um campo jurídico e atinge a integridade institucional do nosso país, em especial do STF, que era para ser um órgão isento, legal, e sem nenhum aspecto político, se transformou em um emaranhado de arbitrariedades, omissões, falsificações e um grande potencial internacional explosivo, causando problemas internacionais e, o que é pior, com um forte país que está entre as grandes potências do mundo. Então fica aquela pergunta: o que querem com o Felipe Martins? Por que a sua prisão foi mantida com base em documentos ilegais, desacreditados pelas próprias autoridades norte-americanas? Quem reinseriu esses registros falsos no sistema dos Estados Unidos? E com qual intenção? A sociedade brasileira, a comunidade internacional dos defensores de Estado de Direito precisam abrir os olhos. Não se trata apenas de Felipe Martins, mas da possibilidade real e verdadeira que qualquer cidadão brasileiro pode e vai ser preso com base em documentos manipulados, fraudados pelo STF. Se nós não pararmos no STF, o STF vai parar o Brasil. O caso Felipe Martins. Exato. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Já foi feita a delação premiada e o brasileiro tem dupla cidadania, que é americano e brasileiro, que trabalhava no órgão da imigração americana, já disse que foi a mando do assessor do gabinete de Alexandre de Moraes, que é primo dele de sangue, que pediu para que ele fizesse essa alteração, essa manipulação da entrada do Felipe Martins com o apoio do Alexandre e do governo Biden. Tá aí a notícia para vocês, se você não chegou ainda para a imprensa, está em primeira mão, já está comprovado que o pedido surgiu do gabinete da Alexandre de Moraes, do seu assessor direto, que é primo desse rapaz que tem a dupla cidadania nos Estados Unidos. Então, Isso é gravíssimo, Ivan. Isso é gravíssimo. Muito, muito. Isso comprovado. Isso eu escutei de lá. De lá, enviado para mim. Não é ouvir dizer e nem achismo. Então, o nome desse assessor ainda vai ser colocado em público. Que qualquer cidadão brasileiro pode e vai ser preso com base em documentos manipulados, fraudados pelo STF. Se nós não pararmos no STF, o STF vai parar o Brasil. Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tornou-se alvo de um processo fraudulento que vem gerando indignação entre juristas e cidadãos atentos ao devido processo legal. Acusado com base em documentos fraudados e contraditórios, seu caso escancara uma trama criada e cometida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, apoiado por jornalistas de extrema esquerda próximo ao mesmo ministro, e por um delegado de Polícia Federal, amigo pessoal desse mesmo ministro, pois a prisão desse baseou-se em duas manchetes de revista de pouca credibilidade e com documentos comprovadamente falsificados que foram inseridos ilegalmente no sistema de registro migratório dos Estados Unidos. O processo contra Felipe Martins teve início a partir de uma suposta viagem que ele teria feito com a comitiva do ex-presidente da República para os Estados Unidos da América em dezembro de 2022, usando um passaporte que ele havia perdido um ano antes, fato esse que foi comprovado com um boletim de ocorrência registrado na delegacia. Aí surge a primeira prova fraudulenta, gerada pelo amiguinho do ministro Alexandre de Moraes, o jornalista de extrema esquerda Guilherme Amado, que, recebendo orientação do mesmo, publicou uma matéria na revista americana Travel History, afirmando que ele tinha ingressado nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Só este fato já era mais do que suficiente para se levantar suspeição, tanto do inquérito quanto do processo por quem estava conduzindo o mesmo. Agora, apresento a vocês os fatos e a verdade como ela é, sem nenhuma fantasia, maquiagem ou máscara. A defesa de Felipe demonstrou que, por meio de provas documentais irrefutáveis, que ele não viajou aos Estados Unidos na data mencionada. Entre os documentos apresentados estavam comprovantes de voo da companhia Latam, que mostram que Felipe estava viajando para Curitiba, no Brasil, justamente no dia em que foi acusado de estar embarcando para Orlando, nos Estados Unidos. Outra prova, o e-mail oficial do CBP, Departamento de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, enviado para a advogada dele, Ana Bárbara, confirmando que não havia nenhum registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos naquele período. Terceira evidência, a ausência de registro do formulário 194 usado para imigrantes e visitantes que chegam naquele país. É o único documento com validade legal para testar a saída e entrada do estrangeiro, o que comprova que Felipe Martins não havia entrado no país. Mesmo diante dessas três evidências, a prisão foi mantida. Aí, 10 dias depois, de forma assim inesperada, subitamente, lá no setor de imigração americano, a coisa reverteu. A posição inicial que dizia que não tinha encontrado mudou-se para que havia um registro de entrada dele lá. Isso
na data que foi falada em dezembro de 22. Ou seja, misteriosamente apareceu uma entrada lá, não sabia-se quem foi, como que surgiu, mas essa entrada surgiu lá. Aí, o nome, detalhes, o nome que constava nessa entrada era Felipe, e não Felipe, que o nome dele se escreve com 2 I. Isso por si só já era um erro grave. Segundo, a classe do visto dele era 2, e que estava lá na entrada de imigração dos Estados Unidos. Porém, a atual dele era G, porque ele já havia dado baixa no passaporte que ele havia perdido. E o mais grave, né, usaram o passaporte que foi cancelado, que ele havia perdido, e usaram esse passaporte para falsificar a entrada dele lá nos Estados Unidos. A defesa, então, entrou em contato com o setor de entrada de imigratório lá de Nova York e confirmaram que a entrada havia sido registrada de forma irregular, impedindo, inclusive, a emissão dos documentos válidos. E, diante dessa informação, foi aberta uma investigação interna em busca do que havia ocorrido, quem foi que inseriu documentação falsa e por que essas informações falsas foram inadvertidamente colocadas no registro, né? Contudo, o registro, depois de muita luta, foi retirado do sistema americano e os advogados foram informados oficialmente dessa correção. No entanto, um ano depois, esse mesmo registro falso reapareceu no sistema, justamente na semana em que as testemunhas iam ser ouvidas no processo aqui no Brasil, a favor de Felipe Martins. O delegado Fábio Short, que foi responsável por toda essa bagunça, abrir inquérito para complicar a vida dele, simplesmente não compareceu na audiência. O fato esse que frustrou o Oitiva, que poderia esclarecer, ele pessoalmente podia esclarecer por que ele aceitou um documento que foi